Pá, beleza? Vamos continuar e falar de direito de família, né? Nós estava falando aí dos artigos, vamos falar a partir agora do 1521, que eu falei que nós precisaríamos parar no 1520, porque ia começar as causas suspensivas e impedimentos, né? Então, o 1521 fala dos impedimentos. Os impedimentos são condições, não exatamente condições no termo jurídico, mas são aspectos que impedem você de casar, diferentemente das causas suspensivas, que suspendem. Então, as causas suspensivas, elas subordinam o casamento a alguma coisa. Nós vamos ver certinho a diferença, porque quando a gente explica fica melhor. Mas em primeiro lugar, quem não pode casar? Pais com os filhos, mesmo se for um filho adotado. Parentes, que são parentes por conta de casamento. Então, a sogra com o marido da moça, né? Que inclusive continua sendo parente mesmo depois da desvinculação, né? Por um certo período. Não pode casar quem está adotando, né? Quem está adotando não pode casar com a ex do adotado. A gente tem que colocar esses exemplos. Eu sempre vou colocar um homem ou uma mulher, mas não é nada pessoal com nenhum tipo de família, não. Não tenho nenhum preconceito. Mas é para ficar mais fácil. Então, quem está adotando uma criança ou uma pessoa, né? Não pode casar com uma ex da pessoa que eu tô adotando. Se eu tô adotando o João e o João era marido da Maria, não posso me casar com a Maria, porque ela é ex do João que eu tô adotando. O adotado também não pode casar com a ex de quem o adotou. Então eu, que tô sendo adotado pelo Zé, e o Zé era casado com a Joana, já foi casado, é ex. Eu não posso casar com a Joana. Ela é a ex do cara que tá me adotando. Então não pode casar também. Não pode casar irmãos até terceiro grau. O adotado não pode casar com a filha de quem o adotou. Então, se o Zé tá me adotando, mesmo o Zé, e ele tem uma filha, sei lá, qualquer coisa. Adotado não pode casar com a filha de quem o adotou. Eu não posso casar com a filha do cara que tá me adotando. Bom, não podem casar os casados, já dizia Silvio Venosa, não podem casar os casados. O cônjuge também não pode casar com o assassino do consorte. Se eu sou o cônjuge da... agora eu vou falar também, dando exemplo bobo. Eu sou o marido do Paulo. Eu não posso casar com o cara que matou o Paulo. Entendeu? Eu só tô falando isso pra mostrar que não tem preconceito. Eu não posso casar com o cara que matou o meu cônjuge. É estranho, né? Casar com o cara que matou a pessoa que você era cônjuge. Então, não podem casar com o assassino do consorte, tá? Se vocês lerem o 1521, ele tá, lógico, tá em termos excepcionalmente jurídicos, que é uma bíblia, aquilo lá é uma canção em latim, mas aqui a gente tem que ser mais prático. 1522, os impedimentos podem ser opostos por qualquer um até o momento da celebração. Então pode ser parente, pode ser amigo, pode ser desconhecido, só que tem que provar. Se o juiz que está celebrando o casamento souber de algum impedimento, ele também tem que declarar. Aí, 1523, diferentemente dos impedimentos, vamos falar das causas suspensivas. Quem não deve casar? Então, enquanto perdurar aquela condição, não deve casar. Vamos ver. Se um cônjuge morrer e tiver inventário para fazer, tem que fazer um inventário. Senão, o cônjuge que sobreviveu não pode casar de novo. Viúva ou pessoa que anulou o casamento até 10 meses depois dessa anulação, não pode casar também. Calma que nós vamos ver lá. Por que tem esse negócio dos 10 meses? O divorciado, enquanto não houver a divisão de bens, também não pode casar. Tutor e parentes com a pessoa tutelada, enquanto durar essa tutela, não pode casar. Ou também não pode casar enquanto essas contas aí do tutelado, da pessoa curatelada, não tiverem acertadas. Se tiver tudo certo, pode casar. Como a gente vê aqui,
Todas essas restrições podem ser desconsideradas se ficar provado em juízo que não houve prejuízo para ninguém, nem para o herdeiro, nem para ex-cônjuge, nem para a pessoa tutelada. E aí, quando a gente falou daquele caso lá, que a viúva ou pessoa que anulou o casamento até 10 meses depois não pode casar, por quê? Porque a gestação dura 9 meses. Então nós precisamos de 10 meses para ter certeza que ela não está grávida. Se nesses 10 meses, né, transcorridos, ela não estiver grávida, ela pode casar de novo. O que é solucionado, principalmente, facilmente por um exame médico, por um teste de gravidez. Ela faz o teste de gravidez, não precisa esperar os 10 meses, ela simplesmente faz o teste de gravidez e dando negativo ela já pode casar, a viúva já pode casar, ou a pessoa que anulou o casamento. As causas suspensivas, diferentemente dos impedimentos, podem ser arguidas por parentes em linha reta, colaterais em segundo grau, consanguíneos ou afins. Alguns artigos, eu vou só falar o artigo porque ele é bem simples e bem fácil. Artigo 1525. Vamos falar do processo de habilitação, que eu já expliquei no outro vídeo. O requerimento deve ser firmado pelos nubentes ou pelo procurador. Deve ser instruído, ou seja, ele deve ser acompanhado, deve ser uma reunião de alguns documentos, quais sejam certidão de nascimento, autorização de representantes ou ato judicial que supra essa falta de autorização, uma declaração de 2 testemunhas maiores de que não há impedimentos para casar, declaração do estado civil, domicílio e residência dos contraentes e dos pais, o que seria aí, acho que no vídeo passado eu falei dos memoriais, né? Também tem que trazer o óbito do cônjuge antigo ou uma sentença declaratória de nulidade, mostrando que aquele casamento lá era nulo, o casamento anterior a esse que nós estamos tentando fazer, né? Ou ainda a averbação da sentença do divórcio. Consta lá na certidão de casamento, no verso, lá, divorciado, traz aquilo pro processo de habilitação, pode casar. Artigo 1526, a habilitação será feita perante o oficial do registro e o Ministério Público fica lá olhando. Se houver alguma impugnação ao casamento, a habilitação, aliás, a habilitação será submetida ao juiz. 1527, se tudo tiver ok, sai o edital e é conferida publicidade sobre o casamento. Aqui nós estamos falando sobre as proclamas. Se tudo tiver certo, vai sair um edital, e esse edital é o edital das proclamas, mostrando assim, os caras vão casar, mano. Entendeu? Conferida a publicidade, ele vai fixar lá no cartório para todo mundo ver, para todo mundo, né, se alguém tiver alguma coisa para falar ali. 1528, o oficial tem o dever de falar o que pode invalidar o casamento e quais são os regimes de bens. 1529, causas suspensivas e impedimentos devem ser feitos por escrito e opostos junto com as provas. Igual eu falei, se tem causa suspensiva e impedimento, pode apresentar por escrito, mas tem que provar também. 1530. O oficial dá a nota da oposição, ou seja, se alguém foi lá e fez essa oposição, o oficial vai dar a nota aos nubentes, junto com os fundamentos, provas e o nome de quem ofereceu. 1531. Se tudo estiver ok, depois do edital, né, sai o certificado de habilitação. Esse certificado, a teor do 1532, ele é válido por 90 dias. Bom, então passou 90 dias e não casou, tem que fazer o processo de habilitação de novo. Artigo 1533. Casamento é celebrado onde for designado pela autoridade que for presidir. Né? Aí ele fala das solenidades. 1534. Solenidade se realiza na sede do cartório. Como que é realizada a celebração? Na sede do cartório, com as portas do local abertas. Então, de portas abertas para todo mundo ver o povo casando ali. Com 2 testemunhas, que podem ser parentes ou não. E as partes podem realizar a solenidade num outro edifício público ou particular, contanto que haja consenso da autoridade celebrante. Então, não precisa ser no cartório. Pode ser numa igreja, pode ser num prédio, numa empresa, qualquer coisa, num posto de gasolina. Se a autoridade celebrante consentir, tranquilo. Se for um edifício particular, as portas também têm que ficar abertas. E se for em edifício particular ou algum dos contraentes não souber ou não puder escrever,
tem que ter 4 testemunhas ali olhando o casamento. 1535, estando tudo ok, os nubentes vão falar, sim, eu quero casar. Aí o oficial fala aquela solenidade, né? Tem que fazer até uma voz diferente. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Então ele fala isso aí, depois que ele fala isso aí. 1536, depois de casar, é lavrado o assento matrimonial, que deve conter qualificação dos cônjuges, qualificação dos pais, qualificação do cônjuge anterior, se houver, quando publicou os proclamas, quando celebrou, documentos que foram apresentados, qualificação das testemunhas, né? Deve conter ainda regime do casamento, junto com a declaração da data da lavração de escritura antenupcial, né? Se tiver escritura antenupcial, bem como em quais notas do cartório foi lavrada essa escritura. Ou seja, se não for comunhão parcial de bens, né, ou regime obrigatório pelo casamento que está sendo celebrado, que geralmente a comunhão parcial de bens é o regime genérico e todo mundo casa sob esse regime por não querer discutir tanto as outras, se não for esses dois casos, aí sim você pega o pacto antinupcial, a escritura, lavra e coloca também aí depois no assento matrimonial. O instrumento de autorização para casar transcreve-se na escritura antinupcial. 1538, quando suspende a celebração do casamento, são vários casos que pode haver essa suspensão da celebração. Quando há uma recusa solene de afirmação de vontade, né? Ou quando for mostrada uma vontade assim que não é tão livre, não é tão espontânea, então de repente ele fala um sim meio demonstrando uma coação, por exemplo, ou quando é mostrado arrependimento, né? Nesse caso aí, na solenidade, por exemplo, se a pessoa que está casando, na hora de falar sim, ela simplesmente fala, lógico, e dá uma risada e brinca ou faz alguma coisa, isso já pode contaminar o casamento, a solenidade. Então é muito importante. É um dos, se não o rito mais solene do Código Civil. Então, se for suspensa a celebração, o nubente não pode chegar no mesmo dia e falar, não, eu estava brincando. Não pode esperar ser no mesmo dia. Ele tem que aguardar um dia, tem que passar um dia inteiro para ele poder fazer a celebração de novo, porque o estado mental dele no dia já foi comprometido. Então tem que ver se no outro dia ele está com um estado mental diferente que possibilite a celebração do casamento. Então ele não pode se retratar no mesmo dia, tem que guardar um dia. Ou 1539, se o nubente estiver muito doente, celebra o casamento onde o doente estiver, se for urgente, pode ser à noite também, perante 2 testemunhas alfabetizadas. Parágrafo 1º. A ausência de autoridade. O que acontece na ausência de autoridade competente? Se coloca um substituto para fazer, e se tiver ausente o oficial do registro, também coloca um substituto. Eu não sei porque que o código chama de ad hoc. Isso aí eu não sei. Teria que pegar um professor, alguma coisa muito instruída para me explicar, porque eu não sei o que é ad hoc, né? Ad hoc, eu fiz algumas pesquisas aqui, parece que é substituto. Então, o que faz muito sentido, se não tiver a autoridade competente, coloca um substituto, se não tiver oficial de registro, coloca um substituto também com as mesmas atribuições. Parágrafo 2º, termo lavrado pelo oficial substituto será registrado em 5 dias perante 2 testemunhas. Bom, eu vou parar por aqui e vamos falar mais no próximo vídeo, porque aqui já começa também umas outras coisas complicadas, está dando 15 minutos de vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado.